Viveu na Terra há 2000 anos, mas sua mensagem até hoje repercute no planeta inteiro. Passados 2 milênios, podemos dizer que Jesus está mais atual do que nunca. A presidente da Federação Espírita do Paraná, Maria Helena Marcon, fala sobre a atualidade do pensamento de Jesus. Jesus é extremamente atual, um homem integral e que nos dá todo um posicionamento de como nos devemos comportar. E no programa de hoje você também assiste a uma dramatização da parábola do Bom Samaritano e uma reportagem sobre espiritismo e cristianismo. Nós já voltamos. Dois 81878282. Muita gente não sabe, mas espiritismo e cristianismo estão profundamente ligados. Veja a reportagem a seguir. Qual a visão do espiritismo sobre Jesus? O Terceira Revelação foi às ruas para saber o que pensam os não espíritas. Acho Jesus um espírito, assim, espírito do bem, né? Eles não falam mal, não. Eles o exaltam muito, né? É a mesma crença, é o mesmo Deus. Só que eles concordam com isso de uma forma diferente. Acho que eles não veem como Deus, acho que mais como profeta, um ser iluminado, né? Eu acho que todos estão certos, né? Jesus é citado 44 vezes no Livro dos Espíritos. Mas é na pergunta 625 que se define a visão do Espiritismo sobre o Cristo. Kardec perguntou: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta dos Espíritos foi: Jesus. Mas foi no Evangelho segundo o Espiritismo, lançado em 1864, que se consolidou a ligação entre o Espiritismo e o cristianismo. É nesse livro que Kardec e os Espíritos comentam as parábolas e os ensinamentos morais de Jesus. Apresentam uma visão nova sobre esse personagem fascinante que é o Cristo. Para a doutrina espírita, Jesus é o nosso irmão maior. É um espírito que já chegou à iluminação espiritual, que já chegou ao seu ponto máximo de perfeição, mas que foi criado como nós, simples e ignorante. Ele teve oportunidade, então, em várias encarnações, em vários momentos, de poder aprimorar o seu espírito, de aprender, assim como nós estamos aprendendo no nosso atual estágio evolutivo. A ligação do espiritismo e do cristianismo se intensificou no Brasil, com as centenas de obras psicografadas por médiuns como Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira e Zilda Gama. Espíritos como Emmanuel, Joana de Ângeles e Meimei comentaram os ensinamentos de Jesus. Em cada livro, as palavras amorosas do Mestre de Nazaré ressurgem com brilho novo. Homem que viveu há 2 milênios e até hoje influencia nossos atos e pensamentos. Jesus. Para falar sobre a atualidade de Jesus, nós convidamos a presidente da Federação Espírita do Paraná, Maria Helena Marcon. Maria Helena, até hoje, Jesus ainda é atual? Mais do que nunca. Jesus é extremamente atual, um homem integral e que nos dá todo um posicionamento de como nos devemos comportar em todas as nossas atitudes, dentro do lar, na sociedade, no relacionamento com as pessoas, na questão profissional, enfim, em todos os momentos e em todos os sentidos da nossa vida. O que faz com que ainda hoje, depois de 2 milênios, esses ensinamentos ainda sejam atuais, ainda sejam aplicáveis? Exatamente, porque ele foi, de todas as criaturas que já passaram pela Terra, a mais extraordinária. Costumamos dizer que ele é nosso modelo e guia, isto para o pensamento espírita. Afora o pensamento espírita,
se falarmos dos cristãos, veremos o Senhor Jesus como aquela criatura excepcional que passou pela terra ensinando a lei do amor. Pregou a não violência, viveu entre poderosos, viveu entre pessoas consideradas à época de má vida, excluídos, dando sempre o exemplo de como se pode viver no mundo sem ser do mundo. Maria Helena, se ainda hoje esses ensinamentos são tão atuais e tão necessários, por que, às vezes, nos parece que a humanidade se esquece por completo desses ensinamentos? Possivelmente por não os conhecerem. A grande maioria de nós nos dizemos cristãos, mas desconhecemos Jesus. Alguns de nós aprendemos nos evangelhos ou decoramos algumas passagens que nos parecem muito bonitas, mas normalmente o que é que se ouve falar? Jesus está muito distante de nós. É impossível fazer o que ele fez. Jesus foi um homem e fez aquelas coisas e serviu para a sua época. É exatamente essa atualidade que não sabemos ler nos evangelhos. Então, exatamente por quê? Porque desconhecemos a figura extraordinária de Jesus. O que é ter Jesus no coração? Na prática, o que isso significa? Primeiro, conhecer em profundidade o que ele disse e o que ele fez. Porque nós nos colocamos muitas vezes na posição daqueles que desejamos fazer o que fizeram com o Cristo. E aí tomamos posturas de fora, superficiais. No entanto, Jesus foi muito autêntico. O que nos compete, portanto, é conhecer-lhe a história. Saber ler nos evangelhos nas entrelinhas. Ler com profundidade e não com superficialidade. Jesus falava por parábolas e muito daquilo que ele falou, nós ainda não conseguimos entender na totalidade. Por vezes, quando nós adentramos pelo caminho da psicologia, por exemplo, de repente, nós começamos a entender por que Jesus disse ou fez determinada afirmativa. Quando não entendemos na totalidade a mensagem e corremos o risco de entender apenas superficialmente, acabamos incorrendo em algum tipo de erro de interpretação. Podemos incorrer em que tipo de situação? Fazendo exatamente aquilo que não deveríamos fazer. Jesus foi muito simples na sua postura. Vejamos, por exemplo, quando ele se colocava para viver com os pequenos, viver com os excluídos. Algumas das suas falas, por exemplo, são interpretadas de forma equivocada. E é aí que nós, por interpretarmos de forma equivocada, nos equivocaremos exatamente na forma de nos comportarmos. Vejamos um exemplo. Quando ele diz: bem-aventurados os simples, porque deles é o reino dos céus. Muitos interpretaram e ainda interpretam que simples são as pessoas ignorantes, são as pessoas que nada sabem. No entanto, não é esta a abordagem, não é essa a leitura que deve ser feita. Não é isso que Jesus queria dizer. A simplicidade quer dizer a pessoa despojar-se de orgulho para entender a mensagem de Jesus. Veja como a abordagem é bem diferente. E se entendermos assim, a nossa posição para com a mensagem de Jesus é totalmente diversa. Qual é o ensinamento, por exemplo, pegando alguns pontos que nós já conversamos aqui, qual é o ensinamento que Jesus nos dá a respeito do lar, da convivência no lar, da forma como levar um lar harmônico, feliz, alegre? Ele foi uma pessoa alegre, né? Ele sempre dizia que devia-se ficar contente enquanto ele estava a caminho, enquanto ele estava conosco. Alegrai-vos enquanto o noivo está convosco, porque dia virá em que já não estará convosco. Então esse sim será o momento de não vos manter em alegria, de estardes tristes. Quanto especialmente à questão do lar, Jesus tinha para com sua mãe um carinho especial. É por isso que dizemos que é preciso ler nas entrelinhas dos evangelhos. Porque normalmente a passagem que é abordada quando se fala de Jesus, lar, relacionamento familiar, é de que ele teria desprezado sua mãe e seus irmãos. Naquele episódio em que os seus irmãos vão buscá-lo
por considerar que ele não está muito bem, que ele estaria com algum distúrbio mental, e a sua mãe, temerosa exatamente do que os irmãos poderiam fazer com Jesus, ela vai junto com eles. Então chegam onde ele está e não conseguem adentrar. E por isso mandam um recado lá para dentro. E chega o recado, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Como ele estava pregando, como ele estava envolvido no trabalho, ele quer dizer que a grande família, na verdade, vai além das paredes familiares. E então ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí, interpretação errônea, que ele teria desprezado a mãe e os irmãos. Mas toda a sua vida nos dá mostras de que ele tinha pela mãe um carinho todo especial. Como é que ele começa o seu messianato? Nas bodas de Caná, descritas pelo evangelista João. Jesus já tinha escolhido alguns discípulos e ele volta a Nazaré para ver sua mãe, o carinho dele. Ele vai ver sua mãe. Quando chega, sua mãe está se preparando para ir a uma festa, o casamento de uma prima. E vai levando tudo que pode, porque a família da noiva é uma família de poucas posses. E o casamento em Israel era uma coisa muito importante. Então Maria, observando que faltava o vinho e que era muito importante para a festa, dirige-se ao filho e lhe diz: filho, o vinho acabou. Ele volta-se para ela e argue: mulher, o que é que eu tenho com isso? Tu sabes que a minha hora não chegou. No entanto, tão logo ela vira-se e vai dizer aos criados que sigam todas as ordens que ele lhes der, ele mesmo vai até eles, pede que encham as bilhas d'água, abençoa-as e depois manda que seja servido o líquido. É algo tão especial, não é o vinho de teor alcoólico que eles já tinham bebido e já estavam até embriagados. É algo muito especial que Jesus serve ao ponto do mestre de cerimônias dizer que jamais provara coisa semelhante. E todos os convivas admirarem-se de que o dono da festa servisse ao final o vinho melhor e não ao começo da festa, como era o hábito. Isso nos dá uma tônica de como ele considerava a sua mãe. E o outro momento muito especial é quando ele se encontra em agonia na cruz. Vejamos que ele passara por todo um processo de açoitamento, de suplício. Ele estava muito fraco, por isso ele tomba várias vezes até chegar ao Gólgota, até teve que ser auxiliado para carregar um pedaço da cruz. E nessa agonia, de quem é que ele lembra? Ele lembra da mãe. E ele diz ao discípulo com o qual ele mais comungava, era tido como discípulo amado, João, ele entrega a sua mãe a João. Por quê? Porque ele sabe que os seus irmãos não entendiam muito bem a missão dele. E se analisarmos bem a história, veremos que mesmo depois da morte dele, só um irmão converteu-se à Boa Nova, ao cristianismo. Então ele se preocupa com a situação da mãe. Isto mostra que ele tinha para com a mãe um carinho muito especial. E nesse relacionamento familiar, sabendo que a mãe poderia vir a ter algumas dificuldades com os outros irmãos, ele a entrega a uma terceira pessoa. Marilena, nós vamos continuar abordando outros aspectos sobre a atualidade de Jesus, mas depois do intervalo. Não perca, nós já voltamos. Apresentar Allan Kardec e o Espiritismo para as crianças. Com esse objetivo, a FEB lançou uma publicação que está sendo enviada para todo o Brasil. Turma da Paz com Allan Kardec é o nome da publicação, que tem jogos, textos e passatempos. Os personagens Juca, Nina, Keiko e Duda
apresentam os princípios básicos da doutrina espírita, Allan Kardec e seus livros. A ideia é que a federação transforme a publicação em uma série infantil permanente. A parte da entrevista sobre Jesus e as questões atuais. A minha entrevistada, Maria Helena Marcon, presidente da Federação Espírita do Paraná. Maria Helena, do ponto de vista de sociedade, da convivência em sociedade, quais são os ensinamentos que ainda podemos tirar das lições de Jesus? Falamos há pouco que Jesus nos deu o exemplo de como viver no mundo sem ser do mundo. Quando se fala em viver em sociedade, nós devemos entender que nós temos que ter relacionamentos de amizade, participar com os outros, participar de atividades até festivas, porque no meio espírita, por vezes, imagina-se que não se deva participar de festas, que o espírita ou o cristão em geral deva ser uma pessoa triste. No entanto, Jesus nos deu o exemplo de como ele participava. Ele estava com os amigos, ele prezava a amizade. Quando ele convida Mateus para fazer parte do colégio apostólico, Mateus, que era uma pessoa de muitas posses, ele era um cobrador de impostos, muito bem amoedado, ele dá uma festa em sua casa e Jesus vai com seus discípulos. Se lembrarmos das bodas de Caná, que é onde Jesus começa o seu messianato, era uma festa de bodas. E assim, quando ele vai e encontra Zaqueu, e Zaqueu o convida para sua casa, é outra festa. Jesus esteve, portanto, sempre entre amigos e prezando a amizade. Ele ocupava esses espaços e gostava de estar com as pessoas. Nesse interrelacionamento de sociedade, de relacionamento social, a amizade foi muito bem trabalhada por Jesus. Em certo momento ele diz aos apóstolos: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamo amigos, porque o amigo dá a vida pelo seu amigo. E a outra questão na sociedade que é muito bem trabalhada por Jesus é exatamente a questão da violência. Jesus viveu numa época de extrema violência. Israel era escravo de Roma. E Jesus pregou a não violência em todos os momentos. Pregou que se deveria respeitar as leis, que se deveria dar a César o que era de César, e que se alguém nos convidasse a ir 1000 passos, que dessemos 2000. E na questão da não violência, especificamente quando a pessoa é aquela que é agredida, ele também nos dá um grande exemplo. Porque deixou-se prender, ele poderia ter reagido, não reagiu, entregou-se. E, ao mesmo tempo, enquanto ele se entrega, ele não deixa de defender os seus próprios direitos. Quando ele está em frente ao sacerdote que o argui, ele está preso por cordas e o sacerdote lhe pergunta se ele fazia milagres. E ele diz assim: por que é que você me pergunta? Aqueles que vieram a você e contaram a meu respeito devem ter dito tudo. Por que é que você me argui dessa forma? E então ele leva uma bofetada de um jovem soldado que estava ali, porque achou o soldado que ele respondera mal ao sacerdote. E ele, manietado, preso, numa corte que eu estava julgando, ele tem a coragem de dizer: por que é que você me bate? Se eu falei mal, aponta meu erro. Se eu não falei mal, por que é que você está me batendo? Mostrando que nós podemos não usar violência, mas exigir os nossos direitos, o respeito aos nossos direitos. Esta é a mensagem de Jesus para o nosso relacionamento na sociedade. Maria Helena, algumas vezes você citou que é importante ler nas entrelinhas do Evangelho, mas nem todo mundo consegue, nem sempre essa leitura, essa percepção é simples, é fácil.
como podemos nos preparar? O que é preciso fazer para conseguir ler nas entrelinhas? Ler muito a respeito de Jesus. Informar-se a respeito do como era a época, a situação política, geográfica, social, a fim de entender por que é que ele disse certas coisas. O que é que aquelas expressões queriam dizer na época, porque ele utilizou expressões da época para muitas das suas questões. Assim é importante que se leiam livros que nos deem esta conotação histórica, político e social. Algumas obras de pesquisas existem no mercado e que mostram como era essa situação. E particularmente falando de obras espíritas, nós temos uma diversidade bem grande. O espírito Amélia Rodrigues, que escreve através da mediunidade abençoada de Divaldo Pereira Franco, ela nos dá uma série de livros que falam a respeito de Jesus. E ela vai então diluindo o pensamento, tomando de frases chaves de Jesus, de algumas situações que ele viveu e que estão nos evangelhos, e ela vai diluindo essas questões, mostrando facetas disto. Isto é que vai nos auxiliar, entre outras coisas, a ler nas entrelinhas. Quer dizer, entender com maior profundidade o pensamento de Jesus. Maria Helena, muito obrigada por esses esclarecimentos. O Espiritismo ensina que Jesus representa a perfeição moral a que a humanidade pode aspirar. A doutrina que ele ensinou é a expressão mais pura da lei de Deus. Jesus não veio destruir a lei de Deus, veio desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido. Ele combateu o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, mas não disse tudo. Em muitos pontos, ele se limitou a lançar apenas o germe de verdades que ainda não podiam ser compreendidas. Para entender o sentido oculto de alguns ensinamentos de Jesus, era necessário ter a chave de novas ideias e novos conhecimentos. E isso não podia surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de maturidade. A ciência tinha de contribuir para o surgimento e o desenvolvimento dessas ideias. O Espiritismo veio na época certa, no século XIX, lançar uma nova interpretação sobre as palavras de Jesus. Para conhecê-la, leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Ali você encontra a explicação das máximas morais do Cristo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Um dos maiores trabalhadores espíritas do Brasil, Caibar Schutel, também comentou a mensagem do Cristo no livro Parábolas e Ensinos de Jesus. No livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, o Espírito Irmão X conta histórias de Jesus a partir de tradições espirituais. É emocionante, vale a pena conhecer. E no próximo bloco você assiste ao quadro O Espiritismo Responde e a uma dramatização sobre a parábola do Bom Samaritano. Não perca, nós já voltamos. De Allan Kardec ao movimento espírita. Durante 12 anos, Kardec publicou na Revista Espírita diversos ensinamentos que agora estão reunidos em um único livro. São orientações valiosas para os espíritas e sobre a prática do espiritismo no dia a dia. Organizado por Evandro Noleto, o livro é mais uma publicação da Federação Espírita Brasileira. Faça seu pedido pelo telefone 0 operadora 21 2187 8282. Homem caído na estrada, muita gente passa indiferente. Apenas um se dispõe a ajudar. Essa, que é uma das mais belas parábolas de Jesus, você assiste agora, recriada pela equipe do Terceira Revelação.
Poderia ter acontecido hoje. A outra e cai em poder de ladrões, que o roubam, espancam e o deixam semi-morto. Descia pelo mesmo caminho uma pessoa religiosa que, vendo o homem caído, não parou para socorrer. Um rapaz comum, que era até mal visto pelas pessoas religiosas, chegou perto dele e encheu-se de compaixão. Aproximou-se, levou o homem para um pequeno hotel e cuidou dele. Dinheiro deu à gerente do hotel e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que a senhora gastar a mais, eu lhe pagarei quando voltar aqui. Jesus, qual deles parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? E qualquer pessoa responderá: aquele que usou de misericórdia para com o homem ferido. Jesus, então, nos diz diariamente: vai e faz o mesmo. Olá, o Silvestre Campos nos faz a seguinte pergunta. Acabei de ler o livro O Código da Vinci e gostaria de saber a posição do Espiritismo sobre o assunto e se existe alguma literatura que trate desse mesmo assunto. Caro Silvestre, o livro O Código da Vinci, que aparece hoje na mídia como sendo um conjunto de suposições a respeito da conduta de Jesus quando na Terra, não recebe, por parte do Espiritismo, um tratamento específico. A doutrina espírita, ao encarar Jesus como o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de modelo e guia, observa a conduta de Jesus como a conduta de um espírito que procura em todas as suas atitudes, em todos os seus ensinamentos, traduzir para o homem a conduta adequada em quaisquer circunstâncias. Em relação a uma literatura específica, não temos conhecimento de nenhuma obra que trate da questão no Espiritismo, embora, tratando da vida de Jesus, temos obras maravilhosas dentro da doutrina espírita, como, por exemplo, A Boa Nova, publicada por Francisco Cândido Xavier e pela FEB, como Messes de Luz, psicografado por Divaldo Pereira Franco, como Quando Voltar a Primavera, também psicografado por Divaldo Pereira Franco, e mais uma série de outras obras que sugerimos a você. Procure numa biblioteca ou numa livraria que tenha o conteúdo espírita. O Terceira Revelação de hoje está no fim. Escreva para nós, dê sugestões, faça perguntas. O nosso e-mail é tv@febnet.org.br. Tenha uma semana de paz e alegria.